mas sobre a morte triunfou. A Ele louvor. Diga o nome de Jesus. Jesus, Tu és o Rei. Reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder. É sempre amém. Só as vozes declaram. Tua igreja canta a Ti. Ergue a voz pra declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto, yeah. Tu és o Rei, yeah. Tu és o Rei, a estrela da manhã, a estrela da manhã. Ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor. Jesus, Jesus, Tu és o Rei. Reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre amém. Tua igreja canta a Ti. Ergue a voz pra declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto, tua igreja canta a Ti. Ergue a voz pra declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto. Ele é o Rei, yeah. Tu és o Rei, yeah. Tu és o Rei. Aleluia. Quantos creem que Ele é o nosso Rei, que Ele é a estrela da manhã? Então vamos cantar isso com mais intensidade nesse momento. Vamos declarar com alegria, com júbilo, que Ele é o Senhor, e só Ele é o nosso Rei. Só Ele é poderoso, só Ele é santo, amém? Vamos cantar isso, tua igreja. Tua igreja canta a Ti. Ergue a voz pra declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto, oh. Tua igreja canta a Ti. Ergue a voz pra declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto, o quê? Tua igreja canta a Ti. Ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti. Ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, oh.
Aplauda o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra do Senhor e eu espero que aquilo que o Senhor colocou no meu coração possa também chegar ao seu coração, aí na sua casa, né? E que você possa estar refletindo sobre a palavra do Senhor. Nesse momento, nessa noite, nós vamos falar um pouco sobre como Jesus se importa conosco. Como Jesus, ele está presente e ele cuida até mesmo dos detalhes, até mesmo de coisas que talvez nós pudéssemos pensar que não é tão importante assim, mas se é importante para nós, ele também dá importância a isso. Então, abra a palavra do Senhor, se você puder, lá em João, capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aleluia, que o Senhor nos abençoe e traga a sua revelação nesse momento. Aqui nós vemos uma festa de casamento. Não sabemos de quem era essa festa de casamento, se eram amigos, se eram parentes de Jesus, mas nós sabemos que Jesus foi convidado para essa festa, ele e seus discípulos. Festa é um momento muito bom, um momento de celebração, um momento de alegria. E nessa festa eu acredito que não devia ser diferente. As pessoas deviam estar felizes, celebrando a união deste casal. E um detalhe daquela época é que essas festas elas duravam bastante tempo, de 3 a 7 dias, uma semana inteira de festa. E quando se dava uma festa, a família tinha que suprir todas as necessidades dos convidados, tinha que ter alimento, acomodações. Se faltasse alguma coisa, aquele momento de confraternização, de celebração, poderia se transformar num momento de desastre, de tristeza, de humilhação, por falta de algum suprimento na festa. E a festa vai se passando, não sei em que momento aconteceu isso, mas chega um momento que acabou o vinho. O vinho para o judeu era muito importante. A gente vai ler em outras partes da palavra de Deus, em jantares e outras refeições, que sempre havia vinho, que era uma bebida muito comum para eles. O vinho a gente pode relacionar que representava a alegria da festa. Nesse momento que acaba o vinho, é como se a festa tivesse acabado, acabou a alegria, o que vamos fazer agora? E a mãe de Jesus fica sabendo disso. E o que ela faz? Ela vai falar com Jesus. Embora ainda a gente não vê nenhum relato de milagre anterior a esse, e diz que aqui esse foi o primeiro milagre que Jesus começou, Maria, ela pensou: Jesus vai ter alguma ideia, Jesus vai fazer alguma coisa, porque eu sei quem ele é. Ela sabia quem era Jesus, porque desde que o anjo profetizou que Jesus viria, ela começou a guardar aquelas palavras no seu coração. É o que a Bíblia nos mostra. Então Maria sabia que Jesus tinha a solução. Sabe, amados, às vezes as circunstâncias nos pegam, como nessa família, de surpresa. A gente planeja tudo certinho, é para correr tudo bem e de repente algo sai fora do trilho, algo sai fora do planejado e a gente não sabe o que fazer.
Mas Maria sabia o que tinha que ser feito. Buscar Jesus, falar para Ele. E tem que ser assim na nossa vida, amados. Nossa primeira posição, nosso primeiro posicionamento quando acontece algo que não estava planejado é falar com Jesus sobre isso. Dizer, Senhor, e agora? O que nós devemos fazer? Qual é a tua instrução para a minha vida neste momento? Como prosseguir nessa situação? Porque imagine, se Maria não tivesse falado nada para Jesus e a festa tivesse corrido, aquela situação ia se estender a mais tempo, ia trazer mais desconforto às pessoas. E Maria ficou sabendo, ao invés de ela já criticar, falar mal da situação, não, ela foi atrás de quem poderia lhe dar a solução. E ela fala para Jesus. Interessante que ela chega para Jesus e fala, Jesus, eles não têm mais vinho. E Jesus responde para ela, às vezes a gente lê, parece uma forma meio agressiva, ele fala, mulher, que tenho eu contigo? Mas na verdade Jesus não está ofendendo ela. Quando Jesus chama Maria de mulher, é uma forma honrosa de se dirigir a ela, porque era uma forma de se falar às mulheres naquela época. E outra coisa, ele fala que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Por quê? Porque só ele sabia o momento que ele iniciaria o ministério. O controle do seu ministério estava na sua mão. Não eram os outros que queriam dizer quando ele deveria fazer as coisas. Mas ao mesmo tempo a gente vê que Jesus se importa com a situação. Porque ele poderia ter dito para ela, eu não comecei meu ministério ainda. Não é aqui que eu vou começar. Eu sou apenas uma festa. Deixa a coisa correr como está correndo. Deixa eles resolverem. Deixa eles comprarem vinho em outro lugar. Mas não. Jesus toma a providência. Ele chama os serventes e pede para que eles peguem aquelas talhas que eram os vasos que ficavam no salão, que era para purificação, para entrada, para lavar as mãos, os pés. Ele pede que enche aquelas talhas de água, coloquem água nova dentro daquelas talhas. E que ele pede para que eles façam isso. Mas que olhem diferente, algo estranho para nossos olhos, né? Às vezes parece que Deus pede coisas para nós que não é o que deveria ser feito naquele momento. Porque faltou vinho, não faltou água. Porque ele pediu para encher de água. Mas existe um mistério ali. E uma coisa importante, amados, é quando o Senhor nos fala algo para fazer, mesmo que seja meio estranho aos nossos olhos, mas eu tenho certeza que foi Deus que falou, eu tenho que obedecer. E foi o que aqueles homens fizeram. Ninguém questionou e disse, não, eu não vou encher isso de água. Para que água? Todo mundo já se lavou. Não, está faltando é vinho. Não, ninguém disse isso. Eles simplesmente encheram, eles obedeceram. Às vezes, amados, a obediência ela é difícil. Às vezes a obediência ela requer algo mais forte de nós, algo mais difícil para a gente fazer. Mas é importante obedecer. Samuel fala lá para Saul que obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência ela sempre vem antes de qualquer outra coisa que eu vou fazer. Primeiro eu obedeço. E foi isso que aqueles homens fizeram. Assim como Naamã, lá em 2 Reis, capítulo 5, quando Eliseu diz para ele que ele para ir se lavar-se no Jordão e ali ficaria limpo da sua lepra, ele dá uma resmungada, mas ao mesmo tempo ele é ajudado pelos seus servos e ele resolve obedecer. E quando ele obedece, ele mergulha 7 vezes no Jordão, ele sai limpo. Amados, a obediência é importante, a obediência ela traz resultados. Amados, a ordem de Jesus ela quebra toda a lógica. Tudo aquilo que a gente poderia pensar no nosso raciocínio humano. Como assim? Mas a lógica de Jesus não é a nossa lógica. A Bíblia diz lá em Isaías 55 que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos, que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Amados, às vezes parece que é difícil, que é estranho, mas se é o Senhor, segura na mão do Senhor e vai. É isso que ele está dizendo, então vai, confia. E eles encheram aquelas talhas. A Bíblia diz que o número de talhas eram 6 talhas. O número 6 na Bíblia geralmente representa o homem. A condição humana aqui. Deus está trabalhando no homem aqui. Deus está trabalhando na sua condição. Deus está agindo no homem. Ao mesmo tempo ele manda encher de água. A água na palavra, ela representa a palavra de Deus e o Espírito Santo. Então Deus está trabalhando no homem com a sua palavra. Deus está trabalhando no homem com o seu Espírito. Deus está enchendo com o seu Espírito.
Assim Deus faz conosco, amados. Ele nos enche com o Espírito Santo para nos capacitar, para nos moldar, para que a gente venha vencer as batalhas da vida. Sem o Espírito Santo a gente não consegue vencer, amados. Jesus, quando ele disse que ele iria ao céu, que ele subiria, ele disse para os seus discípulos: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. E esse Espírito Santo estará sempre com vocês. E ele ensinará todas as coisas. Ele estará sempre com vocês, sempre junto a vocês. Ele é o Consolador. Ele é aquele que está conosco, amados. Nós não estamos sozinhos em momento algum nas nossas vidas, porque o Espírito do Senhor está conosco. E Ele fala conosco. E Ele sussurra aos nossos ouvidos. Às vezes nós devemos nos calar, nós devemos nos aquietar para poder ouvir a voz do Senhor. Porque às vezes são tantas vozes ouvindo, tantas pessoas falando. Imagine nessa festa, quanta gente falando, quanta gente gritando, talvez alguns até já criticando que não tinha mais vinho. Eles tiveram que se calar para ouvir Jesus. E é assim conosco, amados, temos que ouvir Jesus. Amados, também é importante a gente salientar que existe uma parte que tem que ser feita pelo homem. O milagre é feito por Deus. O milagre depende totalmente de Deus, mas nós devemos obedecer e na obediência há algo a ser feito. Se a minha obediência, Deus está dizendo para mim que eu tenho que orar mais, eu tenho que orar. Se na minha obediência é para jejuar, Deus está me mandando jejuar. Se na minha obediência Deus está me falando que é para perdoar, eu tenho que perdoar. Se na minha obediência Deus está me pedindo para colocar as minhas finanças em dia, eu tenho que colocar minhas finanças em dia. Assim a gente vai olhando o que Deus está pedindo. Deus pode estar te pedindo, amado, para você, inclusive, procurar um médico. Estou com uma dor aqui. Talvez a sua obediência seja ir ao médico. Pergunte ao Senhor, o que eu devo fazer? O que Ele está me orientando a fazer nesse momento? Nesse momento, o que foi orientado para aqueles homens foi encher de água aquelas talhas. Foi algo que tinha que ser feito com seus braços, um serviço braçal, algo que requeria esforço humano. Às vezes a gente acha que o esperar em Deus é nos sentar na nossa casa para cruzar os braços e esperar Deus fazer todas as coisas. Mas, amado, esperar em Deus não é assim. Esperar em Deus é, com fé e confiança no Senhor, agir. Debaixo da sua palavra, agir. Assim como Pedro disse que pela tua palavra eu lançarei as redes. Houve uma ação do homem. Nós devemos nos posicionar. Nós devemos ter atitude. Nós devemos ter atitudes de mudanças, inclusive. Às vezes nós estamos andando num caminho que Deus quer que a gente mude. Muda. Retorna. Volta ao primeiro amor. Deus nos dá a direção. Isso é a parte do homem. O fazer aquilo que Deus está colocando. Quando Deus chama Abrão, e Ele disse a Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar, uma terra que eu vou te mostrar. E eu vou te fazer uma grande nação. Houve a parte do homem que foi a obediência. Foi o Abrão sair do meio da sua terra, dos seus parentes. Pegar a sua esposa, suas coisas e sair dali. Amados, às vezes a gente fica parado no mesmo lugar. Às vezes a gente não toma a atitude. E as coisas continuam sempre iguais. Por quê? Porque não há atitude, não há obediência à palavra do Senhor. O que o Senhor tem nos dito nesses dias? O que nós devemos fazer? Temos que nos posicionar na vontade do Senhor. Temos que nos direcionar àquilo que Ele tem colocado diante de nós. Jesus é o nosso alvo. Nós temos feito isso. Glória a Deus. E, amados, a obediência, ela sempre vai trazer a transformação, a renovação, a mudança, o resultado que nós tanto esperamos. Lá no versículo 9, diz que levando aquela água que se transformou em vinho ao mestre Sala, ele chama o novo e fala depois, né? Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Amados, o resultado daquilo que Deus age, daquilo que Jesus faz na nossa vida, é muito maior do que aquilo que nós esperávamos. Glória a Deus, porque Jesus se importa com todas as situações. E às vezes a gente está preso numa situação difícil, e a situação não mudou ainda, porque a gente ainda não levou para Jesus. Ele tem o poder de transformar. Ele transforma a água
em vinho. E o vinho novo, ele é melhor. Ele é melhor que o vinho anterior. Ele é melhor que aquilo que a gente já provou anteriormente, porque Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus tremendo. É um Deus que transforma situações de caos em situação de vitória. Glória a Jesus por isso. Amados, o vinho também fala do sangue de Jesus. Quando Jesus vai instruir os seus discípulos a cearem, a celebrarem a Santa Ceia, ele fala para usar o pão como representando a sua carne e o vinho representando o seu sangue, e fazer isso em memória dele. O vinho fala do sacrifício de Jesus por nós na cruz, do sangue derramado por cada um de nós na cruz. Amados, quando Jesus estava lá na cruz, preso, pregado à cruz lá, ele se lembrou de nós. Ele fez isso por nós. Ele sofreu por nós. Ele derramou o seu precioso sangue por nós. E pelo sangue de Jesus, ele nos trouxe a vida e vida em abundância. Eu quero chamar a atenção de você agora, que talvez você esteja assistindo essa transmissão, essa pregação, e você nunca entregou a sua vida para Jesus. Você nunca pensou nisso, nunca refletiu sobre isso. Hoje é dia de salvação para você. Jesus pagou um alto preço na cruz, ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu em nosso lugar, porque quando Adão pecou no paraíso, ele nos passou como herança o pecado. Todos nós pecamos, a palavra de Deus diz. Essa era a nossa herança, mas quando Jesus veio como o Cordeiro perfeito de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, ele derramou o seu sangue precioso para que nós fôssemos livres do pecado, salvos, eternamente salvos pelo seu sangue, para que nós pudéssemos voltar à comunhão com o Pai e termos a vida eterna. O Senhor está te oferecendo a vida eterna nessa noite. Aceita, receba a vida eterna do Senhor, receba isso no seu coração, abra o seu coração e diga: Jesus, eu reconheço que eu tenho errado, que eu preciso do Senhor. Eu peço perdão pelos meus pecados e peço que o Senhor venha fazer morada em mim. Glória a Deus. E Ele virá, amados. Ele virá. Amados, Jesus morreu e ressuscitou para que nós tenhamos uma vida de vitória, para que nós tenhamos uma vida de derrota, uma vida triste. Mesmo em meio às dificuldades, nós podemos ter a paz do Senhor em nós, porque Ele está conosco. E o sangue de Jesus, Ele nos purifica, Ele nos limpa completamente e nos dá essa paz em nosso coração. Glória a Deus por isso. Então, amados, já chegando ao final dessa reflexão, lembrando que lá em João 10:10, Jesus diz para os seus discípulos e diz para nós que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O ladrão é o nosso inimigo, o ladrão é o diabo que quer destruir nossas vidas, mas que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E ele nos oferece essa vida em abundância em todas as áreas. Então, ainda que a nossa vida seja uma tempestade nesse dia, ainda que nós tenhamos muitas dificuldades, vamos levar isso para Jesus, que Ele tem a solução. Ele nos ama e Ele se importa conosco. Nós temos que confiar nele, entregar tudo a ele, obedecer, porque a obediência, ela dá o resultado, o agir de Deus. E Deus nos fala: agindo eu, quem impedirá? Glória a Deus, fique na paz do Senhor, receba essa palavra no seu coração, amado. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, abençoa, Senhor, nesse momento, Senhor, cada um que está assistindo, que está ouvindo essa transmissão, Senhor. Toca, Senhor, em cada vida, Senhor. Senhor, eu não sei, Senhor, quais são as dificuldades, Senhor, aquilo que está acontecendo, Senhor, na vida do Senhor, dos meus irmãos, Senhor, mas, Senhor, Tu conheces e Tu te importas, Senhor, com cada um deles, Pai. E nós queremos, Senhor, nos entregar a Ti, Senhor, dizer, Senhor, Tu tens liberdade na nossa vida, Senhor, para transformar, Senhor, para nos renovar, para nos restaurar completamente, Senhor. Assim, Senhor, como Tu trouxeste, Senhor, alegria de volta, aquela celebração de casamento, Senhor, traz a Tua alegria de volta, Senhor, a tantas vidas, Senhor, que perderam a alegria nesses dias, Senhor. Alegria do Senhor, Senhor, eu profetizo, Senhor, a Tua alegria sobre cada vida que está assistindo, Senhor, essa palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Glória ao Teu nome. Amém. Fala, galera. Você que tem acompanhado as nossas lives, tem curtido o nosso material,
você pode estar contribuindo com o nosso ministério. Está aparecendo aí na sua tela o QR Code e os dados bancários. O QR Code serve para você fazer o Pix e estar nos ajudando a manter esse material disponível para vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês e muito obrigado a todo mundo que contribui com os seus dízimos e ofertas. Deus abençoe.